Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula, que hoje a nossa aula é de matemática. E aí vocês devem estar aí já se perguntando, nossa, por que será que a professora Milena está com essa coroa, hein? Gente, hoje nós vamos conhecer a história de um rei. E aí a professora Milena aqui já veio a caráter para a gente ficar no clima aí, né, dessa história que nós vamos conhecer. A temática da nossa aula é cubo e quadrado. Nós vamos conhecer essas duas figuras e entender um pouquinho a diferença entre elas e o que representa aí um cubo e um quadrado. Então vamos primeiro aqui, pensar o que é que você acha que represente aí na sua casa uma figura de um cubo e a figura de um quadrado. Observa aí na sua casa e tenta aí descobrir uma figura, um objeto, algo na sua casa que lembra um quadrado e algo na sua casa aí que lembra um cubo. Mas você sabe o que é um quadrado e o que é um cubo? Olha aí, é importante a gente saber o que é um quadrado e o que é um cubo para a gente também, já ficar atenado aí e descobrir esses objetos que nós vamos conhecer na nossa aulinha de hoje. Não se preocupem. Um cubo, como nós estamos notando aqui, olha a escrita da palavra cubo. Nós temos o desenho e a representação do cubo aqui ao lado. O cubo, ele é um objeto, ele é uma figura que tem 6 faces. Faces, professora? Sim, vou já dizer para vocês o que são as faces. E o quadrado, olha o nome aqui, quadrado e a figura e a representação. O quadrado, ele é uma figura que tem 4 lados iguais. Então vamos entender o que são esses lados iguais e o que são essas faces. Começando aqui pelo quadrado, como eu falei para vocês, que é uma figura, né, geométrica que tem 4 lados iguais. Esses daqui são os lados desse quadrado. Então vamos contar comigo os lados dele. 1, 2, 3, 4. 4 lados iguais. O que quer dizer esse iguais? É a medida aqui, desse lado, é a mesma medida desse lado, é a mesma medida desse lado. Eles têm o mesmo tamanho. Então, esse é o quadrado, é essa figura que tem os 4 lados iguais. Já o que é um cubo, meus amores? O cubo, como eu disse para vocês no comecinho, é uma figura que tem 6 faces. 6 faces? O que é isso, professora? Vamos ver aqui nesse objeto que eu tinha aqui na minha casa, que parece um cubo. Esse objeto, ele tem 6 faces. Vamos contar? 1, olha aqui a primeira face, a face superior. 2, 3, 4. Aí ele tem uma face aqui atrás, 5. E ele tem a face de baixo, 6. Então a gente nota que tem diferença entre esses dois objetos, não é verdade? Olha aí quando a gente vira, por exemplo, um quadrado. A gente não consegue ver outras faces. Olha quando a gente já vira um cubo, Então a gente já nota as faces desse cubo. Vamos então agora observar aí na casa de vocês e encontrar alguns objetos que lembram quadrado e alguns objetos que vai lembrar você aí um cubo. Agora vocês já conseguem aí observar e procurar na casa de vocês, né? Então dá uma pausadazinha aqui no vídeo, pode pausar e procura aí esses objetos na casa de vocês. Se não, continua aqui assistindo a aula e no finalzinho vocês podem também procurar, tá bom? Então eu fui fazer, né, essa busca aqui em casa. Nossa, será que eu tenho aqui na minha casa algum objeto que lembra o quadrado e o cubo? E eu vi, né, eu notei que, por exemplo, tem, né, no chão os quadradinhos que são os azulejos. Então eu notei que esses azulejos que tem no chão, que tem na parede do banheiro, por exemplo, lembram um quadrado. E aí eu procurei outras coisas. E eu notei que tinham várias coisas aqui. Por exemplo, que lembram um cubo. Eu encontrei essa caixinha
que lembra um cubo. Eu encontrei aquele rolinho de papel que a gente utilizou para fazer um cubo. Encontrei uma outra caixinha, ó, menor também, que lembra e que tem a mesma característica do cubo. E eu também encontrei alguns objetos que têm aí, né, as características do quadrado. Por exemplo, essa caixinha aqui, ó, que a gente compra no mercado, né, de tempero. Eu olhei assim para ela e disse, nossa, ela lembra muito um quadrado. Um lenço de papel, lembra um quadrado. E a tampazinha de um depósito, eu olhei assim, olha, ela me lembra um quadrado. Então vocês irão procurar aí na casa de vocês esses objetos que lembram a você um cubo, que agora você já sabe como é um cubo, e um quadrado, tá? Aí agora a gente vai conhecer a história do rei. Por isso que eu tô aqui com essa coroa, tá? Lá na página do livro de matemática, página 84 e 85, pega aí o livrinho de vocês. E lá nós temos assim, ó, Caminhos do Rei. Conheça a história de um rei muito exigente. Era uma vez, muito tempo atrás, em um reino distante, um rei muito exigente. Por onde passava, ele exigia que todos os dois lados do caminho tivessem as mesmas cores, nas mesmas posições. Se de um lado do caminho havia uma árvore, ele fazia questão de que no outro lado também houvesse outra árvore, igualzinha, como uma imagem no espelho. Então o que é que esse rei ele queria? E no caminho que ele fosse ali passar, o que tivesse aqui do lado dele, tivesse desse outro lado dele aqui. Se tivesse uma árvore, era para ter uma árvore do mesmo jeito. Se tivesse um objeto ali daquele lado, ele queria que do outro lado também tivesse o mesmo objeto. Então o que é que vocês irão fazer nesse desenho que temos aqui, ó, junto com a história? Vocês, né, já conheceram aí a história do rei, que esse rei ele é muito exigente. Então vocês vão criar um caminho para esse rei aí, obedecendo as exigências dele. O que tiver de um lado, você irá colocar do outro lado. E aí vocês vão utilizar essas figuras que nós já utilizamos aqui e trabalhamos na nossa aula. Por exemplo, você vai desenhar um cubo de um lado. Então, do outro lado, você tem que desenhar um cubo também do mesmo jeito. Se você desenhar um quadrado, desenha um quadrado também do mesmo jeito do outro lado. Se pintar esse quadrado de azul, então pinta de azul também, tá? E na página 85, observe um dos caminhos que o rei deve percorrer. Só que aqui tem uma coisa errada, ó. Não ficaram atentos aí o que o rei exige. Há algo errado nele. Um objeto está faltando, outro está fora do lugar e dois deles não combinam. Conserte o desenho do lado direito antes que o rei venha. Então, olha aí, nós temos aqui o lado esquerdo e o lado direito. Então, vocês vão consertar no lado direito. Então, por exemplo, olha aqui no comecinho. Aí nós temos um cubo amarelo. Do outro lado tem um cubo amarelo? Ok, então não está errado, até aqui. Vamos para outra figura. Aqui tem um cubo menor azul. E aqui tem um cubo do mesmo tamanho, só que é rosa. Mas essas figuras têm que ser do mesmo jeito. Então o que é que vocês vão fazer? Pintar aqui, ó, esse cubinho rosa de azul, porque tem que estar do mesmo jeito desse lado. E aí vocês vão continuar observando o que é que está diferente e consertar esse caminho que o rei vai passar, tá bom, meus amores? E também nós vamos ter uma atividade lá na página 112 sobre gráficos, que é uma atividade complementar que nós já estudamos um pouquinho sobre gráficos, tá bom? Então, vocês irão receber também as orientações dessa atividadezinha lá na agenda, tá bom? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau!